A história da serpente no Jardim do Éden é um relato profundamente enraizado na tradição religiosa judaico-cristã, oferecendo uma janela fascinante para a exploração das questões fundamentais da natureza humana e da busca pela sabedoria. A narrativa revela os dilemas morais, tentações e consequências da desobediência, desencadeando uma experiência de autodescoberta para Adão e Eva, assim como para toda a humanidade. A serpente, personificando a tentação, atua como um catalisador na história da humanidade, provocando questões eternas sobre livre-arbítrio, conhecimento e responsabilidade. No Éden, a serpente serpenteia com astúcia, uma figura enigmática na paisagem paradisíaca. Essa é uma história que atravessa eras e culturas, onde a serpente é frequentemente interpretada como um símbolo do mal e da tentação. Uma tentação que seduziu Adão e Eva a desobedecerem à única proibição divina no paraíso. Nesse ato de desobediência, eles abriram a caixa de Pandora, liberando as complexidades morais e as lutas da humanidade em sua jornada. E assim, a serpente permanece, envolta em mistério, como a figura que desencadeou a reviravolta na história da humanidade. No entanto, esse relato nos convida a questionar: o que aconteceria a seguir? Qual seria o destino de Adão e Eva após sua transgressão e a introdução do pecado no mundo? Será que eles conseguiriam encontrar redenção ou seriam destinados a viver em um mundo caído? A resposta a essas perguntas nos leva a um conhecimento fascinante, repleto de desafios e descobertas, e que moldou a própria essência da experiência humana. A punição da serpente na narrativa é uma revelação intrigante, marcando o início de um grande conflito. Deus disse a ela: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." Neste enigmático verso encontramos as sementes de um épico cósmico, um prenúncio do conflito entre o bem, representado pelo descendente da mulher, e o mal, personificado pela serpente. Esse conflito duraria ao longo das eras, traçando um caminho que levaria à redenção da humanidade, de acordo com a crença cristã. Essa promessa divina de um redentor, descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, é uma âncora para a esperança na história da humanidade. Ela lança uma luz sobre a trajetória da redenção, que culminaria com a chegada de Jesus Cristo, o Salvador. A serpente, agora condenada, se torna o incentivo de um drama que se desenrola ao longo das gerações, uma luta entre a escuridão e a luz, com o destino da humanidade pendurado na balança. Enquanto avançamos nesta história, nos encontramos diante da pergunta fundamental: quem é esse descendente da mulher? E como ele cumprirá essa promessa de redenção? A busca pelo descendente da mulher, prometido para esmagar a cabeça da serpente, ecoa ao longo da história da humanidade, gerando expectativa e esperança. Na tradição cristã, esse descendente é identificado como Jesus Cristo, o Salvador, que nasceu de uma mulher e cumpriu a promessa de redenção de uma maneira profundamente significativa. Ele enfrentou as tentações e conflitos do mundo, suportando a ferida no calcanhar ao sacrificar-se para a redenção da humanidade. Sua mensagem de amor, perdão e salvação continua a ecoar, inspirando gerações a escolher o caminho da virtude sobre o pecado. A história de Jesus Cristo é uma narrativa poderosa que ilumina a trajetória da redenção. Sua crucificação e ressurreição simbolizam a vitória final sobre o mal, cumprindo a promessa divina feita no Éden. Assim, a serpente, que representava o mal e a tentação, foi finalmente derrotada pelo descendente da mulher, e a humanidade encontrou a redenção através da fé em Cristo. A presença da serpente no Jardim do Éden, apesar de sua transgressão, torna-se um elemento crucial no simbolismo e ensinamento religioso. Deus não a expulsou imediatamente como parte de um plano divino cuidadosamente orquestrado para a trajetória da humanidade. A serpente, em sua permanência, personifica o próprio conceito do pecado e da tentação, que serve como um teste fundamental para a humanidade. Nesse cenário, o Éden não é apenas um paraíso perdido, mas um campo de provações e escolhas cruciais que moldarão o destino da humanidade. Ao deixar a serpente coabitar com Adão e Eva, Deus estabeleceu uma narrativa que nos convida a refletir sobre o livre-arbítrio, o pecado e a redenção.
Essa história vai além de um mero relato e se torna uma lição atemporal para as gerações futuras. Enquanto seguimos adiante, nos perguntamos sobre o significado do pecado e como a serpente continua a nos tentar em nossa própria jornada. É a promessa do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que lança uma luz de esperança sobre essa narrativa, mostrando que, apesar das tentações e quedas, a redenção está ao alcance da humanidade, desde que escolha o caminho da virtude. Neste enigma milenar, a serpente permanece como uma figura complexa, parte da história que testa, ensina e, finalmente, redime.